A gente começa uma série Fecha a Porta. Eu fico pensando o que é que Jesus Cristo, qual é a proposta de Jesus quando Mateus registra, a gente vai ler as palavras de Jesus, quando ele nos convida a fechar a porta. O que é que acontece nesse lugar que Jesus Cristo nos convida? Algumas coisas interessantes sobre oração. Lógico que o fechar a porta é um convite para a gente orar. Mas o que é que tem por trás da oração? E eu quero estar chamando você algumas coisas interessantes sobre oração. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. E isso é uma notícia maravilhosa, porque acaba com uma crença errada de que determinadas pessoas têm orações poderosas. Não, se você orar com fulano de tal, ele tem uma oração poderosa. Não, a oração do fulano de tal é um negócio incrível. Não, você precisa orar com fulano de tal, porque ele tem uma oração poderosa. Ei, gente, não existe oração poderosa se Deus não responder. Pode ser a oração mais linda que for, o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. E outra coisa que você precisa entender, o que está por trás dessa frase, é que, gente, a gente encontra oração em todos os textos da Bíblia. A gente encontra a oração de Moisés, a gente encontra a oração de Abraão, a gente encontra a oração de Davi, de Salomão. Na verdade, o livro de Salmos é um livro das orações. A gente vai encontrar as orações, de profetas, a gente vai encontrar as orações de Paulo. Mais uma vez, eu quero dizer para você, a oração não está em quem pede, a oração está em quem responde. Ok? Na sua cabeça você conhece a palavra de Deus e diz assim, mas pastor, o livro de Tiago diz, muito pode por seu efeito a oração do justo. Mais uma vez, não é quem ora, a oração tem poder, quem responde. A outra coisa que você tem que entender, que você pode, se o poder está em quem responde, não em quem ora, a outra coisa que você precisa aprender sobre oração, é que a oração em si não transforma ninguém. A oração não transforma ninguém. Você não vai ver na Bíblia, ore e você vai ser transformado. Porque a oração não transforma ninguém. Se transformasse, gente, é só pegar uma oração ali na internet. Se você quiser qualquer tipo de oração, você vai encontrar na internet. Você vai encontrar a oração do motorista, a oração do jogador, a oração do empresário, a oração do médico, a oração do enfermeiro, a oração do enfermo, a oração, todo tipo de oração, e a oração de alguns nomes que levam oração. Mas o que é a beleza de Jesus Cristo em nos chamar é que, se a oração não tem poder, o que tem poder é o quê? A presença de Deus. Essa presença de Deus. A oração não transforma, mas ela nos leva a esse lugar, presença de Deus. E na presença de Deus, a gente vai ver coisas incríveis. E aí Mateus nos chama a atenção às palavras que ele registra de Jesus. E ele diz assim, Mateus capítulo 6, os versos de 5 a 8, ele diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, diga comigo, gente, feche a porta e ore a seu Pai.
É aqui que está o segredo, gente. Ore ao seu Pai. É presença manifesta que está em secreto. Pai que está em secreto. Então, o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus ensina a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E aí ele começa como, gente, Pai Nosso, que estás nos céus. O que é que eu vejo? Eu vejo que quando Jesus ele chama a atenção, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, quando eu fecho a porta, eu aprofundo o meu conhecimento de Deus. O fecha a porta é um convite para a gente entrar nesse lugar. E nesse lugar, porque eu conheço Deus. E nesse lugar, porque eu tenho intimidade com Deus. E nesse lugar, por causa da presença de Deus, é a presença de Deus. E nessa presença, se eu e você, a gente entrar, e nessa presença eu quiser conhecer Deus, eu vou descobrir coisas maravilhosas. A gente tem uma, e eu sei que essa frase é verdade, a gente confia em quem conhece, não é verdade? Não é verdade isso? Isso cabe também a Deus. Qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho de Deus para você? Quem é o Deus que você conhece? Quem é o Jesus que você conhece? E quando a gente vai para esse lugar, e nesse lugar eu começo a conhecer Deus, se nesse lugar eu começo a estudar sobre Deus, se nesse lugar eu começo a ter intimidade com Deus, eu vou descobrir um Deus maravilhoso. Primeiro, um Deus que criou todas as coisas. Criou todas as coisas, porque a gente vive em uma época em que a gente vê muita coisa maravilhosa. A tecnologia fez coisas maravilhosas, a ciência tem coisas maravilhosas. A gente tem vivido, nós somos de uma geração que tem desfrutado de coisas maravilhosas hoje. Mas tudo, o homem de alguma coisa construiu várias coisas. O único que do nada fez todas as coisas é Deus. Do nada fez todas as coisas é Deus. E quando eu começar a descobrir que esse Deus é criador, que esse Deus é poderoso, Deus é poderoso, Ele cria todas as coisas. É esse convite para eu e você ir para a presença. Diga comigo, gente, presença. Na presença de Deus. E quando nessa presença eu começar a conhecer Deus, eu vou começar a confiar mais. E nessa presença, quando eu começar a ter intimidade com Deus, além de eu começar a saber quem Deus é, eu vou começar a perceber quem eu sou. Fecha a porta, é intimidade, é relacionamento, é conhecimento. E é interessante como Jeremias, ele falando a respeito de Deus, falando como boca de Deus, diz o seguinte, Jeremias capítulo 29, 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Uma das coisas lindas que eu vejo, que a gente descobre quando a gente vai para esse lugar, para a presença de Deus, a gente vai perceber esse Deus grande, mas esse Deus que conhece o meu nome e sabe o seu nome. Esse é o meu quinto culto que eu prego. E por todos eles eu citei isso porque eu acho interessante. Gente, nossos filhos são grandes, eu não tenho esse instinto, eu não tenho isso em mim, eu não tenho esse dom. Mas algumas vezes eu vi a neném com nossos filhos pequenos, chorando no meio de uma multidão. Ela diz assim, o Lucas está chorando. Eu disse, não, neném, não, eu sei que é o Lucas que está chorando. Eu sei que é a Andréa.
gente, a mãe conhece no meio de muitas crianças chorando. Tem crianças chorando, ele diz assim, mas o meu que está chorando. Quem é mãe? Diz assim, pastor, você está falando certo. Gente, quando eu vou para essa presença, Deus escuta o meu nome. Deus escuta o meu choro. Deus sabe qual é a sua voz. Deus sabe qual é a sua voz. Salmo 40 diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e se inclinou para mim. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Interessante, Davi, ele diz assim, eu amo a Deus, porque Ele me fez rei. Eu amo a Deus, porque Ele me deu isso. Eu amo a Deus, porque Ele me fez aquilo. Não, eu amo a Deus, por quê? Porque Ele se inclinou para mim. No original, a palavra se inclinar se refere a uma pessoa de um escalão muito alto, uma pessoa poderosa, uma pessoa que está acima. Essa pessoa desce de nível. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Criador, Deus continua sendo poderoso, mas Ele baixa de nível para conversar comigo e com você, porque Ele conhece o meu e o seu nome. Já pensou o que vai acontecer quando eu e você, a gente entrar na presença? E essa presença ser esse lugar onde eu e você, a gente decide conhecer a Deus. Mas Ele dá prosseguimento à oração. Pai nosso que estás no céu, é sobre aprofundar em conhecimento de Deus. Mas Ele diz, santificado seja o teu nome. Quando fecha a porta, o caráter de Cristo é gerado em mim. O caráter de Cristo é gerado em mim. Eu acredito que se Pai nosso que estás nos céus é um convite para a intimidade, o santificado seja o teu nome é um convite para ser transformado. Ser transformado. Eu, quando tenho meu momento de oração, eu bato a porta. Jesus nos ensinou a bater, Jesus nos ensinou a pedir, Jesus nos ensinou a orar, pedindo, batendo, buscando. Quem pede, recebe, quem bate, a porta é aberta, quem busca, encontra. Jesus fala isso. Na oração a gente pode pedir. Eu peço pela minha família, peço pelo meu casamento, peço pelos meus netos, peço pela igreja, peço por pessoas específicas, mas uma das coisas que eu não abro mão, quando eu estou nesse lugar, é pedir, Deus, transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Tem muitas pessoas na Bíblia que eu, assim, admiro e eu amo. Uma dessas pessoas é Davi. Davi, ele foi uma pessoa, um ser humano como eu e você. Um rei excepcional. Mas uma das características que eu amo de Davi, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Quem sou eu para definir por quê? Mas eu entendo, quando eu vejo a vida de Davi, é que Davi foi humano como a gente, falhou, e algumas vezes falhou feio. Mas uma das coisas que eu percebo na vida de Davi, era o coração para ser transformado por Deus. Pode ser que você não conheça, mas o Salmo 51 tem uma lição incrível. No Salmo 51 é uma expressão, é uma oração de confissão. Davi pisa feio, faz uma coisa terrível, e aí ele é confrontado por um homem de Deus, e ele vai pedir perdão. No Salmo 51 ele começa a pedir perdão. Mas o que me chama a atenção no Salmo 51 é que ele diz assim, cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Pastor, o que tem de tão especial isso? Gente, Davi não pede apenas perdão de pecado. E ser perdoado tem uma riqueza muito grande. Mas Davi, ele diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor perdoa, mas eu não quero só apenas o teu perdão. Ó Deus, eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Porque o Senhor pode me perdoar e eu continuar fazendo a mesma coisa.
mas se o Senhor mudar o meu coração, Pai, Deus, eu não vou mais fazer aquilo de errado. E, gente, e onde a gente tem esse coração transformado é na presença. Diga comigo, gente, é na presença. É na presença. Tem uma frase aqui na nossa igreja, e é verdade, eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Quem é igual a mim? Quem está precisando orar mais, gente? Quem está precisando ir para esse lugar, e nesse lugar a gente tem intimidade com Deus, e nesse lugar a gente ser transformado, e nesse lugar a gente dizer como Davi, ele do Salmo 139, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da vida. Jesus chama a gente a ter intimidade. Pai nosso que estás no céu, é o nosso Pai, o Deus que não é contra mim, o Deus que não é contra você, o Deus que me ama, o Deus que não está no seu trono, ali olhando os meus erros, mas Deus está ali, tendo misericórdia. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É nesse lugar que eu conheço a Deus, mas nesse lugar que a minha vida é transformada. E Jesus continua, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando fecha a porta, a vontade de Deus é feita em nós e através de nós. Diga comigo, gente, vontade de Deus. Vontade de Deus. Jesus, ele diz: venha o teu reino. Na oração, ele diz: venha o teu reino. Se você prestar atenção, você vai perceber algumas coisas interessantes na jornada, nos ensinos de Jesus. E aqui você há de convir comigo, há de concordar comigo, Jesus fala demais sobre o reino. Pode ser que você não sei sobre isso. Vale a pena, tá? É um exercício bom para você ler os evangelhos e você vai perceber, Jesus fala demais sobre o reino dele. E ele usa muitas parábolas. O reino de Deus é comparado a um homem que olhou uma terra, e aí vendeu tudo que ele tinha e foi comprar aquela terra. O reino de Deus é comparado com uma mulher que perdeu uma dracma, chamou todas as pessoas, foi lá procurar, e quando o encontrou, deu uma festa. O reino de Deus é comparado. E você vai ver Jesus falar sobre demais o reino de Deus. Por que Jesus, no meio, não é? Porque para a gente, nosso sistema de governo é diferente, não tem reino. Que reino? Para a gente pode soar estranho, mas no contexto de Jesus era muito, muito importante as pessoas perceberem uma coisa. Eles estavam debaixo de um rei, César, de um reinado, Roma, e haviam regras que reinavam, regulavam todo aquele sistema, aquelas pessoas. Mas Jesus diz o seguinte: ei, o meu reino é diferente. O meu reino é diferente. E ele pede: venha o teu reino. Como no céu funciona, Senhor meu Deus, que funcione aqui. E o que é que muda na minha vida e na sua vida quando eu entro nesse lugar? Muda na minha vida e a sua vida quando o reino de Deus, ele começa a entrar na minha vida e eu começo a viver a cultura do reino de Deus. Diga comigo, cultura do reino de Deus. E qual é a cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus são os sistemas, são os valores, os princípios de Deus. Por exemplo, muda completamente qualquer sociedade se a gente vivesse os princípios e os valores do reino de Deus. Vou citar alguns. Por exemplo, verdade. Já pensou se a verdade reinasse na nossa sociedade? Por isso, gente, escute isso aqui. Por isso que a solução do Brasil não é a cultura de outro país. Não, o Brasil seria completamente diferente se a cultura do Brasil fosse americana ou a japonesa. Ou a América seria transformada se a cultura da América fosse... Não, gente. O Brasil, Estados Unidos, os países não vão ser transformados com a cultura de um país ou de outro. A cultura tem o seu valor.
Mas nossa sociedade vai ser transformada quando a gente viver a cultura do reino de Deus. Eu dei um exemplo, verdade. Já pensou se verdade fosse algo da nossa sociedade? Como seriam os nossos relacionamentos dentro de casa se houvesse verdade? Jesus diz que a verdade liberta. Tudo bem que quando ele diz, nesse contexto escrito por João, ele está falando dele, da palavra. Mas ele traz, quando ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará, ele está chamando a atenção para ele, mas ele está trazendo um princípio do reino de Deus. Que princípio é esse? Verdade liberta, mentira escraviza. Já pensou se a nossa sociedade vivesse verdade? Se os políticos vivessem verdade? Se as famílias tivessem verdade? Se as empresas, se os relacionamentos dentro das empresas fossem fundamentados na verdade? Deixa eu falar outra coisa. Já pensou como seria o mundo, a nossa sociedade, se ela vivesse a justiça de Deus? Não é a justiça do homem. Não são as leis do legislativo. Não, gente, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Como seriam as pessoas? Como seriam as famílias? Como seriam os negócios? Como seriam as empresas? Como seriam os governos? Como seria a sociedade? Deixa eu dar outra coisa. Já pensou, gente, se a nossa sociedade vivesse a misericórdia de Deus, a generosidade de Deus? Se a nossa sociedade vivesse a cultura do reino de Deus, e a cultura de quê? Do perdão, alegria. Por isso que Jesus diz assim, Pai Nosso, é um convite para intimidade e conhecimento. Venha, santificado seja o teu nome. É um convite para a gente viver a santidade de Deus, a transformação de Deus, como o apóstolo Paulo fala, sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus. O que Deus quer que eu e você, a gente seja parecido com Jesus Cristo, e é nesse lugar onde eu e você, a gente vai contemplar a presença de Deus e a manifestação do Espírito de Deus para nos levar a ser parecidos com Jesus. Mas o venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é a gente entender que o lugar mais seguro da terra é a gente estar na vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre vai ser fundamentado na cultura do reino de Deus. Agora, a minha pergunta para você que está comigo online, a gente realmente confia na vontade de Deus? A gente confia realmente, seja feita a tua vontade? A gente confia realmente? O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai conseguir entender e confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando a gente viver na presença. Porque se a gente não viver presença, a gente não vai confiar muito na vontade de Deus. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? E o namoro? Vai dar certo? Se Deus quiser, vai dar certo. E se Ele não quiser? Não, Ele quer, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E como é que está a empresa? Está tudo bem? Está tudo bem. Se Deus quiser, eu vou abrir, vai dar tudo certo. E se Ele não quiser? Não, Ele quer, é lógico que Ele quer, é lógico que Ele quer. E se Ele não quiser? Ei, meu irmão, fecha a sua boca. Ei, esse negócio aí, negócio de azar para cima de mim, vai dar certo. Ele quer. Será que a gente realmente confia na vontade de Deus? A gente confia realmente na vontade de Deus? Será que a gente não tem pedido a Deus, feito alguns pedidos, se forçando a barra de Deus? Gente, ainda bem que Deus não responde muita coisa que a gente pede.
Porque quando a gente vê, e ainda bem que tem histórias na Bíblia que falam o contrário. Como? Estava dizendo para a neném, a gente estava falando sobre vontade de Deus, algumas coisas que Deus permite, e a gente, por que Deus permite? Eu dizendo para a neném, ainda bem que Ele permitiu, para estar escrito, para a gente não fazer a mesma coisa. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história, gente, uma história, que me chama a atenção. Rei Ezequias. Rei Ezequias. Rei Ezequias foi um rei incrível em Judá. Incrível. Foi fiel a Deus, viveu valores de Deus, levou um nível espiritual o povo de Israel, e ele foi acometido de uma doença. Ele foi cometido de uma doença. O profeta chega para ele e diz assim, Isaías, essas doenças que você tem, você vai morrer. Ezequias, a doença que você tem, você vai morrer. Ezequias vai e pede a Deus, não, me mata não, Senhor, não quero não. Senhor, meu Deus, não, Senhor, meu Deus, não, Senhor, oh Deus, me perdoa, o que é que eu fiz, tal, não sei o quê. Interessante que o profeta chega para ele assim, ei Ezequias, ajeita a tua casa, porque a doença que você tem, você vai morrer. Eu esqueci desse detalhe. Ezequias pede a Deus. Gente, quantas vezes a gente está pedindo a Deus e Deus diz assim, eu vou fazer, mas eu mando o pacote todo. Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Assim, eu dou, mas o pacote vai todo. Senhor, me dá esse concurso, Senhor, deixa aprovado esse concurso. Eu dou, eu faço, mas o pacote vai todo. Isaías, Senhor, me cura. Desculpe, Ezequias, ainda bem que eu tenho aqui um auxiliar de erros, né? Minha mulher, quando ela não está aqui, eu digo um bocado de besteira, é bom que ela está aqui, que ela fica só me corrigindo. Mas vamos voltar para cá. Então, Ezequias pediu a Deus. Estão comigo, gente? Deus disse assim, tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. 15 anos. E foi nesse período que nasce Manassés. Manassés foi um dos piores reis, um dos piores reis que existiu na história de Israel. Tudo que o pai dele fez em favor para Deus, Manassés fez tudo o contrário. Até sacrificar, ele matava os filhos dele em holocausto para outros deuses. Por que Deus permite? Para ensinar para mim e para você, cuidado com aquilo que a gente pede. E sabe quando é que a gente vai confiar? Seja feita a tua vontade, quando a gente estiver na presença dEle. Porque é só na presença dEle que a gente vai ter coragem de dizer o seguinte, Senhor, eu gostaria disso. Eu acho até lógico. O Senhor não me dá, eu acho meio esquisito. Mas é na presença dEle que a gente vai ter a coragem de dizer assim, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Será que não seria isso que você veio buscar hoje à noite? Que vai mudar completamente a tua história. Ei, vai para a presença. Vai para a presença. E nessa presença a gente tem coragem. Por quê? Porque eu começo a conhecer Deus, eu começo a ser transformado por Deus, e o venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na presença dele a gente vai ter a coragem de dizer assim, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, porque eu te conheço, eu tenho sido transformado, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que não tenha lógica, mas eu confio que a tua vontade na minha vida é boa, perfeita
e agradável. Você pode agradecer a Deus por isso, amém, gente? Isso é literalmente viver em submissão, viver em dependência dele. Outra coisa e ele continua, né, na oração: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Se o Pai Nosso é intimidade, se santificado é um convite para a gente viver a santidade de Deus, ser transformado à imagem de Jesus, venha a nós o teu reino, a gente entender que a vontade de Deus é a melhor para a minha vida, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é sobre suficiência. Minha pergunta para ti: Deus é suficiente para você? Ou Deus é necessário? Você necessita de Deus ou você só precisa de Deus? Você precisa de Deus ou você só precisa de Deus? É uma pergunta que eu faço. E a gente tem que pensar aqui. Deixa eu fazer outra coisa, eu não quero lançar dúvida em você. Mas uma coisa que eu quero que você pense: a gente realmente confia em Deus? Deixa eu fazer outra pergunta. Você precisa de Deus mesmo? Pode ser que a gente, pronto, né? Ou seja, imediato, a gente diz: não, pastor, eu preciso de Deus. Será que a gente precisa de Deus ou a gente precisa do dinheiro? Será que eu preciso realmente de Deus ou eu preciso daquele emprego? Não, Deus, se o Senhor me abençoar, Senhor, me abençoa com aquele emprego. É Deus ir. Será que a gente precisa realmente de Deus? Porque, às vezes, com as nossas atitudes, a gente vive uma vida como se não precisasse de Deus. Tozer, A.W. Tozer, escritor, em livros maravilhosos, viveu uns anos atrás. Ele diz uma coisa interessante, diz assim, que o grande problema para nós cristãos é porque colocamos Deus e Deus mais. Eu preciso de Deus, mas se eu tiver dinheiro vai ser melhor. Eu preciso de Deus, mas se eu tiver aquele emprego vai ser bom. Eu preciso de Deus, mas se eu casar com aquela pessoa vai ser melhor. Eu preciso de Deus, mas se mais, e interessante que Jesus tem uma conversa um pouco que deixou as pessoas naquele momento perturbadas. Porque Jesus relata uma coisa interessante, algo que aconteceu ali com as pessoas os antepassados, né? O passado daquelas pessoas, eles conheciam uma história, a história de Moisés. E o que é a história de Moisés? A história de Moisés com o povo de Israel é que durante 40 anos Deus estabelece o maná. Diga comigo, gente, maná. O maná, escuta aqui, gente, o maná não era apenas um Deus dando comida, era um Deus estabelecendo um princípio. Porque o que estava por trás do maná era a suficiência de Deus. Como é que funcionava? Durante 40 anos, essa é uma história interessante. Todo dia Deus mandava o maná. Diga comigo, gente, todo dia. E ele disse o seguinte: vocês têm que confiar que todo dia eu vou dar para vocês o que vocês precisam comer. Ele disse assim: todo dia eu vou dar para vocês o que vocês precisam comer. E aí ele diz o seguinte: então, recolham só do dia. Sabe o que aconteceu, gente? Algumas pessoas pegaram do dia e guardaram para o outro dia. Sabe o que aconteceu?
se estragou. Porque Deus diz assim: eu dou a provisão, mas a provisão tem o seu valor. Mas por trás da provisão, eu sou o teu provedor. Eu vou dar hoje, e quando for amanhã, vai ter provisão, porque eu sou o teu provedor. E sabe quando é que a gente vai confiar que Deus é o meu provedor? Quando eu estiver nessa presença, porque a gente vai ver nessa presença que a gente não passa de um sopro. É na presença que a gente vai descobrir que a gente é humano. É na presença que a gente vai perceber que a vida passa rápida. É na presença que a gente vai perceber que o dinheiro tem o seu valor, mas ele não compra a eternidade. A casa tem o seu valor. Ei, gente, hoje o dinheiro está comprando casa, mulher, homem. O dinheiro está até comprando filho. Mas sabe quando é que a gente vai perceber que a gente não tem poder nenhum? É quando a eternidade bate na nossa porta. O problema da avareza, o problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. O problema da avareza é que ela compra tudo. Mas quando é relacionado à salvação e vida eterna, o problema do avarento, o problema maior do avarento é porque ele compra tudo. Ele fica chateado porque não compra a eternidade. A minha pergunta para você: será que a gente precisa de Deus? Vocês já ouviram aquela expressão? Pastor, com saúde. O importante é ter saúde, porque quando se tem saúde, se tem tudo. Vocês ouviram essa expressão? Importante é saúde, porque quem tem saúde tem tudo. Será que saúde eu tenho tudo? Ei, gente, quando eu entro nesse lugar e nessa presença, a gente vai perceber que os nossos projetos, eu não tenho poder. 9h20, pode ter certo, 10 horas eu vou estar lá. Amanhã, escreve aí, amanhã eu vou estar lá. Vai dar tudo certo, porque eu planejei, organizei, vai dar tudo certo. No final do ano, a gente vai conseguir. Quem tem esse poder, gente? Jesus diz assim: quem pode acrescentar um palmo na sua vida? Será que a gente precisa de Deus? Hoje Jesus nos convida a entrar nesse lugar. E é nesse lugar a gente vai dizer assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor tem me dado recursos. Mas recurso sem o Senhor pode me levar a ser avarento, pode me levar a orgulho, pode me levar a soberba. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela empresa que o Senhor me deu. Mas, Senhor, meu Deus, sem o Senhor, essa empresa pode me levar a outras coisas. Obrigado pelas amizades, obrigado pelas conexões, obrigado, Senhor, obrigado. Mas é na presença dEle que a gente vai dizer: mas se o Senhor não tiver, isso não tem valor nenhum. Pai nosso, que estás nos céus, intimidade. Santificado seja o teu nome, santidade, transformação. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Melhor lugar da terra, fazer a vontade de Deus. Pão nosso, dá-nos hoje. Pai, é hoje. É hoje. E contigo, Senhor meu Deus, eu sou suprido. E aí a gente vai, nesse lugar, a gente vai viver a verdade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente?
Ele continua a oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Pai Nosso é sobre intimidade, santificado é sobre transformação. E, gente, eu acredito que quando eu fecho a porta, eu faço uma higiene da alma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É libertação. É libertador a gente saber que Deus nos ama. Deus não é contra a nossa vida, Deus é a favor da nossa vida. Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, se a gente pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Nós não temos um acusador no céu, nós temos um advogado. Deus é a favor da minha vida, Deus é a favor da minha vida. Ei, gente, coisa libertadora é a gente saber que a gente é perdoado. Deus olha para mim, para você, nós somos perdoados. Mas também é só nesse lugar que a gente vai descobrir uma coisa: se é libertador a gente entender que nós somos perdoados, a gente precisa também perdoar outras pessoas. A gente precisa libertar outras pessoas. Porque a gente só vai ter a capacidade, escuta isso aqui, nós só vamos ter a capacidade de perdoar Pedros que surgem na nossa vida. E quem são Pedros que surgem na nossa vida? Sabe aquelas pessoas que cheguei, hashtag, tamo juntos. TMJ, tamo junto, tamo junto, tamo junto. E quando você mais precisa, e manda a mensagem para ele, ele olha no WhatsApp, mas só que ele desativa, ele leu, mas não apareceu azulzinho. Você leu. Brincadeira à parte. Senhor, os outros podem abandonar o Senhor, mas eu não. Eu vou contigo até o final. Senhor, estamos juntos, Jesus. Jesus olha para ele, para Pedro, e diz assim: não estamos juntos não, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não é só uma vez, não, você vai me negar 3 vezes. Gente, e Pedro nega Jesus. Se você olha as palavras de Pedro, você é um deles, sei nem quem é, nunca o conheci. Não, você estava com ele, não diga isso, sei quem é não. Você estava com ele, o teu jeito de falar denuncia que você estava com ele. Nunca. O galo começou a cantar. A beleza é que Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? E diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Mas sabe quando é que a gente vai ter coragem e capacidade de perdoar Pedro, que aparece na nossa vida? É a presença de Deus. Sabe quando é que a gente vai ter a capacidade de perdoar Judas, que aparece na nossa vida? A presença de Deus. Porque perdão não tem lógica, perdoar não tem... Gente, perdoar não tem lógica. Tem lógica. Quando você perdoa pela lógica, não é perdão. Perdão é uma coisa insana. Uma coisa que não dá, a inteligência não cabe. Você, assim, rapaz, eu vou perdoar porque tem lógica. Não. Se você está perdoando pela lógica, você não está perdoando, porque perdão não tem lógica. Mas sabe quando é que a gente vai perdoar de forma insana? Na presença. Porque eu vou te dizer o seguinte:
Quando eu e você tiver a capacidade de perdoar Pedro e Judas, não é aquilo que Judas recebe de mim, ou Pedro recebe de mim, é aquilo que eu recebo quando eu perdoo Judas e Pedro. É o que Deus faz na minha vida. Quando eu perdoo, Deus quebra a minha vida, Deus quebra o orgulho, Deus quebra a vaidade, Deus faz coisas maravilhosas. E sabe, quando eu e você vamos ter essa capacidade, quando a gente entrar nessa presença. E ele termina: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Não nos deixe cair em tentação. 2 aspectos de tentação: quando eu fecho a porta, eu ganho poder, capacidade para resistir às tentações. Deixa eu falar 2 aspectos sobre tentações. O primeiro aspecto sobre tentação é que você conhece, que eu conheço. Tentação do pecado, tentação de fazer coisa que desagrada a Deus. É nesse lugar que a gente vai ter a capacidade dada por Deus para a gente fazer a vontade de Deus. Mas deixa eu falar outra coisa sobre tentação, outro aspecto sobre tentação. E me ajudou muito quando eu aprendi uma outra definição de tentação. Eu vou já dar a outra definição de tentação. Eu e você, quando a gente quer ir para determinado lugar, a gente usa aplicativos de, um Waze, um Google Maps, que nos ajuda a gente a olhar o melhor caminho. Amém, gente? Estão comigo? E quantas vezes, nesses aplicativos, o caminho é esse aqui, a rota é essa, mas aí ele diz: olha, está tendo um problema, está tendo um tráfego muito intenso. O que é que ele faz, gente? Ele dá o quê? Outra alternativa. Pega esse atalho aqui, diga comigo, atalho. Pois é. Tentação sempre vai ser querer o atalho. E aqui vamos falar na vida da gente. Ei, esse é o caminho. Esse aqui é o caminho, o caminho. Eu costumo dizer: não se faz um médico em 2 anos. Meu amigo Fernandinho está terminando medicina, vai terminar, agora já terminou, né? Termina agora, 4 vezes. Quantos anos? 6. Aí ainda vai fazer, Mais 8. ainda vai fazer especialização, para não sei o que e tal. Ei, gente, não se faz um médico em 2 anos. Não se faz um advogado em 1 ano. Não se faz um empresário com 6 meses de negócio. Não se faz uma mãe, mãe com 6 meses, tendo filho. Não se constrói um caráter por alguns momentos na presença de Deus, e sim uma jornada com Deus. E aí, eu chego à seguinte conclusão: muitas vezes na nossa vida o caminho é esse. O caminho é esse. Mas as vozes estão dizendo: ei, os espertos chegam mais rápido. Aí a gente está pegando atalho para ficar rico. A gente está pegando atalho para construir famílias. A gente está pegando atalho para ter isso, ter aquilo, aquilo outro. E quem sabe se naquele lugar Deus vai dizer o seguinte: ei, está interrompido aqui, né? Mas quem sabe para mim e para você é entrar na fila. É entrar na fila. Deus diz assim: entra na fila. Porque entrar na fila é você seguir o processo. Se você seguir o processo, a coisa vai dar certo. Não seria isso que eu e você, a gente está precisando ir para esse lugar e dizer assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. A tentação que todo mundo sabe, mas não me deixe cair nas distrações, ó Pai, que estão afastando a minha vida de cumprir a tua missão de vida. Eu quero terminar dizendo que 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu aprendi muita coisa sobre estar nessa porta.
A primeira coisa foi algo que eu pedi a Deus, e Deus não fez. E eu cheguei para ele e disse: Senhor, a tua palavra disse que bater, a gente tem a porta aberta, pedir, a gente recebe, buscar, a gente vai encontrar. Senhor, meu Deus, por que que o Senhor não respondeu? Diz assim: ei, Constante, se todas as vezes que você me pedir, eu te der, eu te responder, a gente muda de lugar. Você passa a ser criador e eu passo a ser criatura. E a segunda coisa que eu aprendi aqui foi quando Deus disse assim para mim: Costa Neto, quando só a minha presença e não a busca de respostas, quando somente a minha presença e não a busca de resposta for a tua satisfação, a oração vai ser estilo de vida. Te convido hoje a entrar nessa porta. Entra, fecha. Vão bater, vozes vão surgir, querendo te atrapalhar. Mas responde: não, estou ocupado. Estou ocupado. Vão bater. Vão bater. Ei, sai, já está na hora. E você vai dizer assim: eu estou no melhor lugar. Eu estou no melhor lugar. E é nessa presença, essa presença que vai fazer eu me parecer com Jesus, essa presença que eu vou ter em Deus a suficiência, é nessa presença que eu vou ser livre das distrações, é nessa presença que eu vou ser transformado na imagem de Jesus, é nessa presença que eu vou perceber quem Deus realmente é nessa presença, Sabe o que realmente eu quero com essa mensagem? É que a gente saia daqui correndo para chegar em casa. Você vai chegar em casa, vai comer, mas você vai antes de dormir: eu não posso deixar de fazer uma coisa. Amanhã de manhã você vai acordar, vai tomar banho, tomar café, mas antes de ir para o trabalho, é uma decisão que você vai ter que tomar na vida, importante. Eu vou conversar com fulano de tal, fulano de tal é importante, fulano de tal conhece, fulano de tal, mas deixa eu te falar uma coisa. Presença. Baixa a cabeça, fecha seus olhos. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a conversar com Jesus. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não sei o que aconteceu. Mas os discípulos viram Jesus orando. Eu não sei o que eles viram ali, mas de uma forma humilde. O pedido maravilhoso. Eles chegaram e disseram: Jesus, me ensina a orar. Quem sabe seja a oração que a gente precisa hoje. Senhor, me ensina a orar. E aí, quando a gente estiver nessa presença, a gente vai abrir a boca. Quando a gente estiver nessa presença, a gente vai ver cadeias sendo quebradas. A gente vai para essa presença e a gente vai ver a manifestação de Deus. Nessa presença a gente vai sair com autoridade. Nessa presença a gente vai sair mais parecido com Jesus. Nessa presença a gente vai ver muralhas sendo quebradas e caindo. Nessa presença a gente vai se levantar na autoridade do nome dele. Nessa presença a gente vai ver a glória de Deus. Meu irmão, é na presença